Shalom, shalom, queridos, bom dia. Vamos ao 11º dia da contagem do Homer, ainda dentro do tema igreja, né? Hoje, o 4º dia da segunda semana. E eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de ministérios. Não quero entrar na função ministerial, né, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, porque eu acredito que isso tem sido bastante divulgado, ensinado, e eu vejo até bastante centralidade acerca disso, com exceção do ofício profético, né, que existe uma certa confusão. Mas eu não quero abordar exatamente isso dentro da questão dos ministérios, mas eu quero abordar como deve ser, né? Talvez você está aí me assistindo e você seja um dos 5 ministros ou você tenha chamado, né? O Senhor tem liberado palavras acerca disso. E eu quero trazer acerca de como deve ser um apóstolo e qual é a função dele, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. E o nosso texto base é Efésios 4, né? Que traz a base de como funciona. Primeiro, antes de eu falar diretamente sobre isso, nós precisamos trazer uma certa clareza acerca de que, vamos lá, eu creio que todo mundo crê no Pai, no Filho e no Espírito. Amém? E nós cremos que os três, apesar de ser um dentro da sua individualidade, né, do seu ser, eles também são um dentro dos três, né? Eles estão ligados, eles agem, um abrindo o caminho para o outro, totalmente ligado, cada um com o seu papel, mas todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo projeto. E daí, quando a gente fala sobre dons e tudo mais, né, a gente vê o seguinte, vamos lá. O Espírito Santo, o Ruach Kodesh, ele tem os seus dons e tem o fruto que manifesta, né, que brota em quem tem essa vida com ele. Então, ele tem os seus dons, né? E dentro desses dons tem a profecia, tem cura, né? Tem discernimento, sabedoria, fé, e não vou entrar nisso. Deus também tem os seus dons que são distribuídos para a igreja. Dos dons de Deus tem o dom de serviço, tem o dom de manter a obra. Tudo isso dentro da palavra, queridos. Os dons dados por Deus e dados pelo Espírito, eles são distribuídos para a igreja como armas, como ferramentas, como instrumentos dos céus. E sempre o meu dom não serve para mim. O dom que eu recebo, por exemplo, vamos lá, eu recebi o dom de cura. Esse dom de cura não serve para mim, ele sempre é para o corpo. Sempre é para o serviço, sempre é para a liberação de vidas, né? É para outro. Eu preciso de alguém sobre mim com o dom. Agora, quando nós falamos dos 5 ministérios, é o governo da igreja. E Jesus é quem dá, né? Esses são os dons de Jesus, os 5 ministérios. E isso vem através do governo, é para o governo da igreja, queridos. Ok? E isso não foi o homem que inventou, né? É porque essa hierarquia, porque não sei o que, não. Mas existe um fundamento. Para que o Senhor deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Qual a utilidade deles? Não podia ser os irmãos mesmo, pregando e falando? E daí, queridos, aqui se abre um leque enorme, né? Porque daí você vai encontrar a igreja que não concorda com os 5 ministérios, ou a igreja que concorda com um só, eu até concordo com o pastor, mas esse negócio de apóstolo e profeta, ou a igreja que fala que não é para ter pastor, porque os pastores são os cães, eu já ouvi isso, tá? São os cães que estão lá em Apocalipse. A gente escuta de tudo aí, queridos, mas a função aqui, dentro tanto dentro da minha identidade ministerial, como dentro dessa questão da contagem do Homer que nós estamos vivendo agora, é alinhar a palavra. Ok? Como eu falei ontem, ou antes de ontem, não sei, acerca da igreja, né, que o Senhor sabia que teria problemas e nunca ele falou para deixar de fazer, o mesmo princípio se aplica acerca dos ministros.
o Senhor... mas tem muito falso profeta. Agora tá falando a profeta, né? Tem muito falso profeta. Por que tem um falso, queridos? Como é que eu descubro se isso aqui é falso? Eu tenho que pegar isso aqui e comparar o verdadeiro. Então, o falso, ele só existe porque existe o verdadeiro. Isso aqui é um negocinho de cabelo, tá? Como que eu descubro se tem um perfume falso? Por mais parecido que ele seja. Porque tem um verdadeiro. Como que eu descubro que tem uma roupa falsa? Porque tem um verdadeiro. Então, o falso, ele denuncia o mau caratismo, ele denuncia, me perdoe falar, né? Mas a cara de pau evangélica. Ele denuncia as obras da carne, mas ele também denuncia aquilo que é verdadeiro. Ok? Então, nós não podemos ficar assim, mas tem falso. E como é que eu vou saber? Queridos, a Bíblia ensina tudo. Pelo fruto a gente conhece. Pelo fruto a gente conhece a árvore, né? Então, aquilo que eu falo tem que condizer com aquilo que eu vivo, né? Na verdade, eu tenho que falar de algo que está em mim, que está dentro de mim. Não de algo que eu peguei do A, do B, do C, de que eu vi, que eu achei legal. Não, tem que ser algo que o Senhor me trouxe. Ainda que eu tenha lido algo, vamos um exemplo, né? Eu li algo e aquele algo ativou algo dentro de mim. Mas daí eu vou dentro da minha própria experiência e aquilo não se torna mais somente uma teoria, se torna uma prática de vida. E daí dentro dessa prática de vida eu tenho autoridade para falar acerca daquilo. Então, esse é o verdadeiro. Então, tem falso apóstolo, tem falso pastor, tem falso profeta, tem falso evangelista e tem falso mestre. Mas eles denunciam que também existe o verdadeiro. E esses verdadeiros, eles foram levantados e estabelecidos para o governo da igreja. Amém? Se a igreja tivesse sido destituída, queridos, não precisaria dos 5 ministérios. Porque eu não preciso ser profeta para estar aqui fazendo vídeo. Amém? Para estar dentro de casa. Fazendo o quê, né? Não, o ofício ministerial, ele é uma identidade do céu para algo, para a igreja. Para quê? E é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então vamos lá. Se você está acompanhando, abra aí. Se você não está, escute ou anote, não sei. Efésios 4, a gente vai começar do versículo 1. A gente vai ler alguns versículos, tá? Eu não vou ler todos, mas você depois pode estudar. Pega a Bíblia aí, vai para o original, queridos. Tem um aplicativo chamado My Bible. Ali você baixa, dentro da Bíblia, você baixa os números de Strong. E daí você consegue estudar o que o original está falando, né? O que essa palavra realmente quer dizer quando ela foi escrita. Isso vai te dar uma amplitude de entendimento muito maior, tá? Então vamos lá, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como os dignos da vocação que foste chamado. Paulo está dizendo, olha, sejam dignos daquilo que vocês foram chamados para fazer. Queridos, eu quero que vocês entendam que o contexto disso aqui é os 5 ministérios. Então, pastores, profetas, apóstolos, mestres e evangelistas, sejam dignos disso. Queridos, isso aqui já quebra um monte de coisa. Por quê? Por exemplo, pastor. O que é o pastor no original? O pastor no original é o pastor do rebanho mesmo. O pastor, ele tem que ter rebanho. E ele tem que ter rebanho para quê? Ele tem que ter rebanho para curar, para libertar, para ensinar, para caminhar com ele, para trazer para dentro da casa. É o pastor. E daí tem um monte de gente aí ungindo e recebendo unção porque a pessoa fala legal, a pessoa tem não sei o que, você é pastor agora. Não, queridos. Seja digno do seu chamado. O pastor tem um porquê e um para quê. E talvez você olhe e fale assim, ai, meu Deus do céu, eu não faço isso. Então, não é abandonar a unção, não é abandonar o chamado, não. O óleo já foi derramado, então se alinhe àquilo que o Senhor te deu. Então vamos lá, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que você foi chamado. Então tenha dignidade para exercer o ministério. 2, com toda humildade e mansidão. Queridos, e aqui eu já quero parar, porque eu fui estudar acerca disso, né, no original. E quando a palavra fala de humildade, fala acerca de ter uma opinião simples acerca de si mesmo. Ou seja, pensar sobre si mesmo com moderação. Então, é tipo assim, vou falar a meu respeito. Eu sou profeta e sou pastora, né, consagrada ao pastoreio e agora consagrada ao ofício profético.
ofício de profeta. Eu tenho que pensar acerca de mim mesma de uma forma simples. Então, a humildade não está ligada a atitudes. As atitudes estão ligadas àquilo que sai de dentro do coração. A humildade está ligada à forma como eu penso a meu respeito. Se eu começar a pensar, eu sou top, eu sou, nossa, o canal, nossa, o grupo, nossa, pronto, eu entrei na soberba. Ainda que eu fale mansamente, ainda que as minhas vestes sejam humildes, ainda... A humildade é acerca do que eu penso. Isso não quer dizer, queridos, que eu tenho que pensar acerca de mim mesmo com inferioridade. Não, quer dizer que eu tenho que pensar acerca de mim mesmo com moderação. E daí você sabe o que é legal? Você já ouviu, já aprendeu que todo líder ele tem que ter um coração ensinável? Ele tem que estar disposto a aprender? Isso aqui é humildade. Porque eu penso a meu respeito, eu sou profeta, mas eu não sei tudo, eu preciso aprender. Então, quando eu sento para aprender, o meu coração é receptivo. Quando eu sento para aprender, se eu tenho uma dúvida, eu não rejeito de cara a palavra. Eu vou estudar, eu vou sondar, eu vou me aprofundar, eu vou orar e falar, opa, isso aqui condiz, isso aqui não condiz. Mas eu reconheço que dentro daquilo que o Senhor tem me dado, eu posso aprender com qualquer pessoa. Isso é humildade. É pensar com moderação. Eu não sei tudo. Eu não tenho tudo. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Entende? Isso é humildade. Porque daí às vezes a gente confunde tanto, sabe? Chega a irmã maquiada, com roupa, salto, unha. A gente pensa, nossa, que soberba. Que não tem nada a ver. Ela só gosta de vestir daquele jeito. Talvez até seja soberba, mas o que eu quero dizer é a humildade está ligada à forma como eu penso de mim mesma. Ok? Então, se eu penso acerca de mim mesmo com moderação, e não está dizendo assim no pensamento, no sentido, por exemplo, a Bíblia diz, né? Assim como o homem pensa sobre si, assim ele é. Então, não está querendo dizer assim, olha, eu penso que eu não mereço as coisas. Não é isso. Não estou falando de falsa humildade. Porque esse embasamento bíblico aqui está falando acerca do ministério. Ok? Então, o que eu penso sobre mim? Eu penso que eu preciso crescer. Eu penso que tá até legal, mas tem muita coisa ainda para eu crescer, tem muita coisa ainda para ser destravada, tem muita coisa ainda para eu amadurecer, tem muita coisa ainda para eu cavar. Então, eu posso aprender com você, eu posso crescer com você. Então, a humildade está ligado a isso. E mansidão, né? Porque aqui está dizendo assim, com toda a humildade. Vamos voltar lá. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como os dignos da vocação que foste chamado. Andeis digno como? Com humildade. Cuidado com o que você pensa acerca de si mesmo. E com mansidão. Mansidão está falando acerca da gentileza, está falando da bondade, da humildade, está falando de doçura. Então, a humildade está muito ligado a mim. A mansidão está muito ligada àquilo que eu dou. Para ficar claro. Sabe por que eu decidi falar isso, queridos? Porque a gente aprende técnicas, né? Então, eu vou falar assim, porque assim vai demonstrar isso. Então, por exemplo, a gente aprendeu a questão de comportamental, né? Então, eu já sei que se eu cruzar os braços e fechar a cara, eu estou denunciando que eu não recebo nada. Então, eu não vou fazer isso. Então, eu aprendi uma técnica. Eu não vou fazer isso, mas dentro de mim eu tô com o braço cruzado, dentro de mim eu tô com a cara fechada. E isso, para o ministério, não pode ser assim, queridos. Por quê? Porque, olha lá o que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito. Se adulterar, porém eu digo, se você pensar. Entende? Então, dentro da graça, né, que as pessoas usam a graça para ter uma vida bagunçada, mas dentro da graça, o padrão subiu muito. Porque dentro da lei, eu tinha um caminho. Agora o meu caminho é acerca do meu pensamento. Dentro da lei era o caminho da prática, agora é do pensamento. Olha, não é para você pensar. Isso não pode fazer parte do seu pensamento. Então, se eu tenho humildade no meu coração, eu vou tratar, eu vou externar isso com mansidão, com gentileza, com bondade, com doçura. Doçura. Entende? Então, isso precisa, a humildade e a mansidão precisa estar ligada na vida do ministro. Não está ligada?
Então tá, tem humildade para reconhecer, para falar, para pedir ajuda, para se lavar pelo sangue de Jesus, para pedir transformação, para pedir que o Senhor mude a mente, porque isso é necessário na vida do ministro. Vamos lá, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, e longo ânimo, queridos. O ministro, meu gato, meu cachorro brigando aqui debaixo da minha cadeira. O ministro, ele não pode ser alguém desistente, que qualquer coisinha, não quero mais. Ai, gente dá trabalho. Gente dá trabalho, inclusive nós somos gente, né? Gente dá trabalho mesmo, começar por nós. Ele não pode ser alguém desistente, não quero mais. Hoje eu quero ser, amanhã eu não quero ser. Não, ele tem que ter longo ânimo acerca de si mesmo, humildade, e acerca dos outros, mansidão. O ânimo dele precisa ser longo, suportando-vos uns aos outros em amor. Volta lá, aqui está falando de ministros. Sabe por que eu estou falando isso, queridos, e bater nessa tecla? Porque às vezes o pastor, ele manifesta essas qualidades para os da sua casa ministerial. Mas daí ele olha para o outro pastor, do outro ministério, o outro pastor para ele é uma ameaça. Então daí ele já não trata assim. Só que esse texto, o texto e o contexto está falando acerca dos ministros. Então eu preciso ser suporte para outros profetas serem ativados, serem liberados, entrarem no propósito. E dentro disso, pode acontecer de eu atuar ajudando uma pessoa e essa pessoa se tornar extremamente maior do que eu? Lógico que pode. Lógico que pode, é normal isso. O Senhor chamou uns para 30, outros para 60, outros para 100. É normal. O importante não é o tanto que eu cresço. O importante é o tanto que o reino cresce dentro do propósito do reino de Deus. O importante não é se eu vou ter 30 ou 100. O importante é que eu seja aquilo que o Senhor me chamou para ser. Queridos, vamos lá. Parei no 2 aqui, né? Suportando uns aos outros em amor. Eu quero que você pense, vou colocar uma analogia bem boba aqui, tá? Eu quero que você pense que você vai chegar no céu e quem vai te receber, ela vai fazer o cara crachar. Sabe quando Jesus disse assim, apartai-vos porque eu não vos conheço? Por quê? O Senhor vai pegar a sua ficha lá do céu, lá nos Salmos. Nossa, esqueci o número do Salmo. Mas que fala dos livros do Senhor, queridos, eu esqueci, minha cabeça hoje não tá legal. Mas tá, em Salmos diz que nós temos livros a nosso respeito. Então, o Senhor vai pegar o meu livro, tá? O Senhor vai pegar meu livro e vai começar a olhar. Bom, Andréia nasceu no dia tal. Vem cá, Andréia, vamos fazer o seu relatório aqui. Andréia nasceu no dia tal, ela nasceu com o propósito de ser profeta. E dentro desse propósito de ser profeta, ela iria ativar 100 pessoas, 100 outros profetas, e ela teria uma igreja de 30 pessoas e ela teria um canal do YouTube aí que não ia passar de 1000 pessoas. Queridos, eu não tô falando que Deus falou isso comigo não, tá? Eu tô pegando meio que minha realidade hoje, só para vocês entenderem. Mas daí eu chego lá com o Senhor e eu chego com a unção do profeta. Mas daí eu chego e falo assim, olha, Senhor, muito mais. Eu trabalhei, eu suei muito. Meu canal tinha 20.000 pessoas. Eu tinha uma igreja de 500, quase morri, porque esse povo dava muito trabalho, mas eu me esforcei. E o Senhor vai olhar e falar assim, apartai-vos, eu não te conheço. Existe um livro a seu respeito e você está totalmente fora dele. Que é isso? Eu não te chamei para fazer isso. Eu te chamei para fazer outra coisa. Mas eu me esforcei, então você deveria ter se esforçado para ser aquilo que eu te chamei para ser. E por isso a gente fala tanto do orgânico, mas esse aqui é outro assunto, né? Da igreja orgânica, que é o Senhor quem vem e dá o crescimento, que é a igreja de Atos. Então, eu tenho que ser suporte, queridos. Por quê? Porque talvez eu vou suportar, né, uma pessoa, ser suporte para uma pessoa, e essa pessoa vai dar um resultado excelente, mas era o chamado dela. E eu tenho que me alegrar com isso, falando, glória a Deus, eu consegui colocar alguém no caminho, eu consegui trazer alguém, trazer um ministro
para viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Isso é o mais legal. Queridos, o Senhor não se impressiona. Ministros, o Senhor não se impressiona com coisas que Ele não nos chamou para fazer. Ai, mas e a multiplicação do talento? Então, foi legal a multiplicação do talento? Foi legal. Mas aqueles que só cumpriram o protocolo, só quem dançou foi quem não cumpriu o protocolo. Só quem dançou foi, falou, nossa, o Senhor é severo, eu vou guardar isso aqui, não vou fazer não. Só esse teve problema. Os outros que cumpriram aquilo no natural, de boa. Nós precisamos, e daí, pegando isso, né? De repente você é pastor, mas daí agora, por causa dos nomes, você acha que ser pastor é ser menos. E daí você não quer ser pastor, você quer ser apóstolo. Daí você vai lá e dá um jeitinho e faz, até alguém fala, nossa, eu vou te ungir apóstolo. O Senhor não se impressiona com isso, Ele não te chamou para ser apóstolo. Ele chamou para ser pastor. O importante é que nós sejamos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E daí você pode falar assim, ah, mas por que para uns e para outros queridos? Isso só o Senhor sabe. Mas eu quero que você entenda, nós não concorremos. Nós servimos. Você não é meu inimigo. Eu não estou competindo com você. Se eu competir com você, eu vou ficar trazendo para o meu reino, você tentando trazer para o seu reino. Eu vou tentar mostrar que eu sou isso, você vai tentar mostrar que é aquilo, e o reino de Deus vai estar parado esperando, né? Quando é que esses dois vão resolver me servir? Agora, se a gente junta força, Cris, dá bom, hein? O reino do Senhor avança. Versículo 3. Procurando guardar a unidade da fé pelo Espírito, pelo vínculo da paz. Queridos, nós precisamos, ministros, procurar guardar a unidade. Nós somos diferentes. Nós temos propósitos diferentes. Nós temos visões diferentes. Mas nós estamos unidos pelo Espírito. E nós temos paz. Eu não consigo ter paz porque o fulano brigou. Então, olha, a Bíblia diz, no que depender de vós. Se todo mundo levasse isso, querido, todo mundo tinha paz. No que depender de vós, tende paz com todos. Eu não vou procurar o problema. Eu não vou procurar matar o irmão, eu não vou procurar desungir o irmão. No que depender de mim, eu vou ter paz. Então, daí, se no que depende de você também tem paz, então a gente vai viver em paz. Amém? 4. Há um só corpo. Cristo só tem um corpo, queridos. Cristo não é um mutante, Cristo não é um monstro. Ele só tem um corpo. É um só espírito. Por que um só espírito? Porque cada corpo tem uma alma, que é uma essência, e um espírito. Então, se Cristo tem um só corpo, ele também tem um só espírito. Como também fosse chamados em uma só esperança. Nós somos chamados numa única esperança. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, nós temos uma única esperança. Qual é a esperança? Estabelecer o governo do Messias. Uma única esperança. Nós estamos aqui trabalhando, servindo, labutando, combatendo o bom combate, com um único propósito. Nós não temos propósitos diferentes, ou temos? O fundamento disso é o Senhor. Daí cada um vai edificar. Eu vou edificar dentro daquilo que o Senhor tem me dado, você vai edificar dentro daquilo que o Senhor tem te dado. Mas não é assim, queridos, você edificou isso aqui, o outro edificou isso aqui, o outro edificou isso aqui. Não, queridos, é assim, Deixa eu abrir uma folha aqui. É assim, Fundamento, todo fundamento que é Cristo. Daí eu edifiquei isso aqui, você edificou aqui, o outro edificou aqui, o outro aqui, o outro aqui, tá vendo? O outro aqui, o outro aqui. Mas o fundamento é Cristo. E nós estamos edificando em cima do mesmo fundamento. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todos nós professamos a mesma fé em Cristo. Todos nós professamos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Queridos, nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Eu não sei porque que a gente anda separado. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em vós. Então nós temos um só Senhor, nós temos um só Espírito, nós temos um só Deus, nós temos uma só fé e um só batismo. Isso deveria ser o suficiente para nós caminharmos, exercendo a unidade e estabelecendo o reino de Deus. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, assim, a graça foi dada para cada um de nós e foi Cristo que fez essa medida, queridos. Essa porção. Foi Cristo que resolveu dar para um 30, outro 60, outro 100. Por quê? O Senhor conhece a estrutura de cada um, o Senhor conhece o potencial de cada um, o Senhor conhece a força de cada um. Tem gente que está desistindo com um, queridos. Então, não compare. Ai, mas o fulano tem a igreja e tem tantas pessoas, eu queria tanto ser igual. Queridos, não compare. Não compare. Se o Senhor tem esse propósito, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te estruturar para que você tenha suporte para aguentar alma para aguentar esse tipo de ministério. Não queira fazer com as suas mãos, vai dar ruim. Queridos, o ano passado, o ano retrasado, quantos pastores se suicidaram no Brasil? Porque não aguentaram. Quantos se perderam porque veio a pandemia e não tinham o que fazer? Queridos, para mim a pandemia foi uma benção, não estou dizendo da morte, ok? Mas eu estou dizendo da questão ministerial, foi algo espetacular. Foi um tempo onde, como ministério, eu cresci muito. Mas foram pouquíssimos líderes que aconteceu isso. A grande maioria se perdeu. Tem pastores que voltou para o trabalho secular e não conseguiu retomar mais para a igreja. Quantas igrejas acabaram, se perderam? Então não queira aquilo que você não tem ou que você ainda não tem condições de ter. Só vai servindo. E o Senhor, como é que era a igreja de Atos? Eles tinham tudo em comum, eles se reuniam, faziam o shabat, cuidavam um do outro e o Senhor acrescentava. Existe uma parte humana, existe uma parte que é o Senhor. Como é que foi com Josué? Eu tenho falado muito esse texto esses dias, né? O Senhor vem para Josué e fala assim, olha, seja forte, seja corajoso. Ter força e coragem é com você. Fazer você herdar a terra é comigo, eu vou te levar lá. Se você fazer a sua parte, eu vou fazer a minha. Entende? Então, nós temos muito em comum. Independente da forma como nós vemos, da forma como nós cremos. Uns crê que pode comer tudo, outros crê que a comida é limitada, uns crê que não precisa guardar dia nenhum, outros crê que precisa. E tudo isso não interfere em nada na salvação. O importante é, nós temos um único propósito. E daí, queridos, eu vou falar um negócio, que é até chatinho falar isso, sabe? Mas eu vejo muito isso, muito isso. Se você está acompanhando alguém aí, né? Inclusive a mim, e você não compartilha da fé, queridos, não fica perdendo seu tempo. Às vezes você tem dúvidas, não estou falando disso, mas eu vejo assim, e eu vejo muita gente reclamando, sabe? Porque o fulano veio e falou isso no chat, falou isso no comentário. Queridos, para quê? Para que dividir o corpo? Eu não estou falando de pecados, eu não estou falando de correção, amém? Eu estou falando de ministros, eu estou falando de unidade do corpo. Para quê? Se você crê que, por exemplo, não precisa praticar as festas bíblicas, o meu canal não serve para você. E daí você vai ficar com raiva de mim, sem necessidade. Entende? Sem necessidade. Então, nós precisamos ser maduros e saber que o Senhor deu uma medida para cada um, o Senhor deu uma porção. Já falei dentro dessa questão da igreja, sobre a multissabedoria de Deus. Ele tem muitas formas de sabedoria e Ele dá o que Ele quer para quem Ele quer. Ah, mas por quê? Por que fulano? Porque Deus quis, queridos. E nós precisamos ter humildade. Saber que eu posso receber do fulano. Que o fulano também é uma pessoa que Deus criou, assim como eu. Que Deus também tem um propósito da vida dele, assim como tem para mim. E nós juntos avançamos o reino, amém? Vamos pular lá pro versículo 11, que diz assim. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para pastores, e outros para evangelistas, e outros para profetas, pastores e mestres, né? Então aqui o Senhor está falando assim, ó, o próprio Jesus foi quem fez isso. Ele que falou assim, ó, vai lá, você é pastor, você é profeta. Foi o próprio Jesus que fez. Toda a igreja recebe os 5 ministérios? Não. Não recebe, queridos. O céu é quem diz isso, ok? Eu não escolhi isso. Veio em mim.
Fez parte do meu pacote. Por quê? Tenho a menor ideia. Talvez um dia eu tenha a resposta. Mas é o Senhor que faz isso, amém? E se você não faz parte dos 5 ministérios, então você não tem utilidade? Engano. Totalmente engano. Os 5 ministérios vêm estabelecendo o governo para edificar um corpo. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, senão eu vou na frente. Versículo 12. Para que o Senhor deu? Por que o Senhor separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos aqui é toda a igreja. O que é aperfeiçoamento? É a capacitação. Então, os 5 ministérios vêm para capacitar toda a igreja para fluir e funcionar. Porque toda a igreja precisa funcionar, queridos. Então, o zelador precisa funcionar, o porteiro precisa funcionar, o irmão que serve a água precisa funcionar, o que lava o banheiro precisa funcionar, as irmãs que cozinham precisam funcionar. Ah, mas o fulano é apóstolo e a gente se converteu junto. Queridos, é o Senhor quem faz isso. E o fato de você ser o cozinheiro e a irmã apóstola e vocês se converteram juntos, não quer dizer que uma é maior, outra é melhor, ou que você está sendo perseguido porque você é cozinheira. Só quer te dizer que o chamado é diferente. Já imaginou, né, o que a Bíblia fala, já imaginou se todos fossem pés, se todo fosse nariz? Querido, já imaginou se o pastor tivesse que chegar na igreja, ficar na porta, correr, fazer a abertura do culto, fazer o louvor, pregar e correr de novo para ir para a porta, para despedir o povo, para lavar o banheiro? Não funciona. Os 5 ministérios não tem nada a ver com estrelismo. Tem tudo a ver com chamado. E daí, os 5 ministérios, eles vêm para capacitar todos os santos para a obra do ministério, para que todos estejam envolvidos na obra, para que o corpo de Cristo seja edificado, seja construído. Então, os 5 ministérios vêm com essa capacitação. Capacitação para quê? Até que todos cheguemos à unidade de fé, para que todos tenhamos uma fé madura. Entende? Para que a gente viva numa unidade, num nível padronizado de fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, que é o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, os 5 ministros, eles vêm capacitando a igreja, aperfeiçoando a igreja, trazendo unidade de fé e liberando o conhecimento de Cristo. Queridos, olha, isso aqui é a maior base dos 5 ministérios. Gerar fé e conhecimento de quem é o Filho de Deus. Então, tudo tem que estar acerca de Cristo. Tudo. Tudo que a gente faz, Cristo é o centro. Então, as pessoas precisam entender que existe um homem perfeito. Precisam conhecer os seus atributos, os seus valores, os seus conceitos. Não somente o seu poder. Ok? Porque eu falei ontem, né? De nós sermos semelhantes a Cristo. Eu preciso saber quem Ele é. Para que Ele seja o meu modelo, o meu padrão. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Entende, queridos? Para que a igreja amadureça. Sabe? Daí versículo 15. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Em quê? Naquele que é cabeça Cristo. Não é naquele que é cabeça apóstolo. Não é naquele que é cabeça profeta. Não. Tudo apontado para Jesus. Do qual todo o corpo, versículo 16. Bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Juntas, queridos. A gente às vezes usa, né? Os dedos da mão, né? Fala que o apóstolo é o dedão porque ele toca nos outros 4. O dedo do profeta, o dedo do evangelista, porque é o dedo maior, é o que sai, né? O que vai para fora trazer pessoas. O dedo do pastor e o dedo do mestre. Mas a gente se esquece que o dedo pode até ser do profeta, mas existe juntas. Não é só o dedo, queridos. Aqui para funcionar, tem pele, tem carne, tem nervo, tem músculo, tem veia, tem sangue, tem nutrientes, tem... Ele não funciona sozinho. Eu não estou nem falando do restante do corpo, não. Eu estou falando só do que está nele.
tem unha, daí tem que ter a higienização para não dar bactéria, para não dar fungo. Entende? Então é para que todo esse corpo cresça, ligado, aperfeiçoado. Então, os 5 ministérios, eles são fundamentos juntamente com Cristo, mas para quê? Para sentar nos melhores lugares, para só eles pregarem, para esperar a igreja estar cheia para eu chegar, para todo mundo ver que eu cheguei, para vestir as melhores roupas. Oh, queridos, tudo isso não é nada. Nós somos separados para esse ministério, para que a igreja amadureça, para que a igreja cresça, para que a igreja receba capacitação para fluir. Para fluir, esse é o propósito. Para que a gente venha andar em unidade de fé, sabe? Juntos, um cuidando do outro, preocupado. Aí o ministro caiu, meu Deus, vamos ajudar, vamos socorrer. E sim, também julgando o pecado, isso é bíblico, tá? Também separando quando a pessoa não quer conserto. Isso também faz parte do pacote. Isso também é demonstração de amor e zelo. Mas o foco não é esse. O foco aqui é nós precisamos ser capacitadores uns dos outros. E daí eu suporto você para liberar você e junto nós temos unidade de fé para que toda a igreja seja capacitada, para que os santos possam fluir em unidade dentro do ministério. Amém? Que você tenha entendido. Que o Senhor te guarde, te abençoe. A gente volta amanhã, né, para o 12º dia da contagem do Homer. Mas que a bênção do Senhor seja sobre você e que você seja liberado e ativado dentro do seu chamamento, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos.